a gravação. Foi só um slide, né, que a gente passou? Iniciou a gravação. Então, essa nomenclatura que eu estou usando com vocês, flambagem, bico de Bunsen, alça de platina, tubo de ensaio, placa de Petri, a gente vai ter uma explicação melhor, né, de como realizar esse manuseio, né? Então, vou passar para vocês uns vídeos que vocês vão entender melhor como é tudo isso que eu estou explicando. Na aula específica, né, de meio de cultura de semeadura. Agora, infelizmente, a prática mesmo de laboratório, a gente só consegue adquirir, né, com treinamento. Então, a gente precisaria manusear uma placa de Petri na nossa mão para sentir a dificuldade que é de você segurar a placa, né, levantar a tampa com a mesma mão e com a outra mão fazer a semeadura, né? Mas eu espero que um dia a gente ainda consiga realizar um treinamento desses lá no IFPA. Bom, então, antes e depois de utilizar, por que você deve flambar antes e depois de utilizar? Antes, para não contaminar a sua amostra. E depois, para a sua amostra não contaminar a bancada, o ambiente, né? Ou até mesmo a sua roupa, né? A sua vestimenta, tá? Então, após o manuseio, como a gente vai realizar prática com outros colegas, né? Outros alunos, o que vai acontecer? Você vai passar a alça de uma pessoa para outra, né? Então, após o manuseio, depois que você terminou de utilizar, lógico, ambos vão estar de luvas, né? Depois que você terminou de utilizar, você vai passar para o outro colega. E aí, imediatamente, você vai, retira as luvas. As luvas, elas devem ser imediatamente descartadas no lixo. Não coloque as luvas no bolso, nem coloque as luvas em cima da bancada, nem dentro do caderno, muito menos amarre o cabelo com a luva. Ou seja, usou a luva, ela deve ser descartada no lixo. Por quê? Porque a luva, ela é descartável. A luva não é um equipamento permanente, ela é descartável, tá? Então, depois que você retirou as luvas, lavar as mãos imediatamente. Qualquer acidente, né, caso aconteça, né, deve ser comunicado ao professor, que aí, no caso, a gente vai ter que tentar tomar as providências necessárias, né, no caso, a limpeza da superfície, né, a utilização de um antisséptico ou alguma outra providência. Durante as práticas, normalmente eu solicito relatório, né? Então, se a gente fizer uma prática, vocês vão ter que fazer um relatório, aí o relatório vocês querem anotar tudo, né? Aí pega a caneta, aí coloca a caneta na boca, não. Né? Nesse caso aí você deve deixar a caneta em cima da carteira, né? Dentro do caderno, depois que finalizou, depois que lavou a mão, aí senta no caderno para poder realizar as anotações, tá? Pode tirar foto, né? Que no caso serve para ilustrar os relatórios. Mas lembrando, né, que o celular ele é um equipamento também altamente contaminado, né? Então, por isso que o ideal também é depois, né, passar um algodão embebido um pouco de álcool no celular para que não leve também essa contaminação para casa. Quando a gente estiver portando algum tipo de cultura, nós jamais devemos realizar movimentos bruscos. Se a cultura for líquida, é óbvio, né, que ela pode derramar, e mesmo na cultura sólida, o movimento brusco, ele também provoca o deslocamento de micro-organismos, né? Então, todo movimento, ele deve ser altamente cuidadoso, tá? Como a gente usa lamparina, ou até mesmo o bico de Bunsen, normalmente a gente utiliza o fósforo, né, ou o isqueiro para acender, né? Então, o fósforo, nem nenhum outro equipamento, nem nenhum outro resíduo, né, a gente deve depositar sobre a bancada, né, principalmente aquele algodão que está tampando o meu tubo de cultivo, tá certo? Para isso, o que a gente faz? Eu vou usar aqui o exemplo de um batom, tá? Então, eu tenho aqui o meu tubo de cultivo e eu tenho um algodão tampando esse tubo. Como é que eu vou manusear ele? Eu seguro o meu algodão com
o meu dedo mindinho, certo? E aí eu pego, coleto a amostra, volto e coloco de novo. Por quê? Porque se eu pegar o meu algodão e deixar em cima da bancada, o que, que vai acontecer? Eu vou contaminar a bancada e vou levar contaminação para a minha cultura. Então, a minha cultura ela já não vai mais ser pura porque eu levei contaminação da bancada. E ainda contaminei a minha bancada com a minha cultura. Né? Então, tudo isso são procedimentos que a gente tem que estar muito atento, né, para a gente não errar e causar, né, algum acidente, tá? Então, fósforo, algodão, papel de anotação. Então, nada que está presente no campo de trabalho deve ser depositado sobre a bancada. Eles têm que ter um destino adequado. Normalmente, esse material, né, ele é descartado no cesto de lixo, e esse lixo ele não deve permanecer no laboratório, né? Então, ao final da aula, né, se a disciplina tiver monitor, o monitor vai me ajudar a recolher todo esse material, todo esse lixo e, inclusive, fazer a troca, né, da água com hipoclorito para uma lavagem posterior, principalmente nas aulas da noite, né, que as aulas da noite não dá para ficar ainda depois da aula realizando a lavagem da vidraria. Em relação ao microscópio, né, o microscópio, como ele é um equipamento utilizado por várias turmas, né, ele deve ser manipulado e utilizado cuidadosamente, principalmente porque a qualquer tipo de defeito ou qualquer tipo de dano, né, ele vai prejudicar praticamente todas as turmas do IF, né. Então, no final de cada aula, esse microscópio ele tem uma forma correta dele ser guardado, eu creio que vocês devam ter aprendido, né, essa forma correta, é que você deve baixar, né, toda a mesa, diminuir toda a intensidade da luz, desligar a tomada, né, para que fazer a limpeza das lentes, principalmente as objetivas, para que não ocorra proliferação de fungos, né. Bom, quanto aos equipamentos de proteção individual, então, ele é individual, certo? Ele é seu. Eu não trouxe o meu jaleco. Posso pegar emprestado? Não. Por quê? Porque é individual. Aquele jaleco emprestado não é seu, é do colega, né? Então, não pode pegar emprestado. E agora, eu vou perder a aula? Eu acho, né? Seria o correto, tá? Então, qualquer meio ou dispositivo de uso pessoal destinado a proteger a integridade física do operador, nós podemos chamar de equipamento de proteção individual. Então, luva, equipamento de proteção individual, jaleco, touca, máscara, né? O óculos de proteção, face shield, todo, tem um que a gente põe no pé, a pantufa, todos esses são equipamentos de proteção individual, tá? E a função deles é o quê? É neutralizar ou atenuar um possível agente agressivo contra o organismo do operador, tá? Ou seja, se ocorrer contaminação, vai ocorrer no seu equipamento de proteção individual, certo? Já ocorreu em aula prática, né? Principalmente no ensino médio, né? Que os bichinhos ficam todos empolgados. Aí eles pedem para a mãe, para o pai comprarem jaleco, só para terem o jaleco, né? Às vezes nem é curso da área como química, por exemplo, né, que eles usam bastante. Às vezes é um outro curso da área de exatas, mas eles querem o jaleco. Eles pedem para a mãe comprar o jaleco, aí eles usam o jaleco, aí na hora de corar, de fazer a coloração, eles arregaçam a manga. Mas por que tu tá arregaçando a manga, menino? Ah, é para não sujar o jaleco. Não, mas o jaleco serve para isso, ele serve para sujar. Não é para você se sujar. É para você sujar o jaleco. Não, mas eu não posso sujar o jaleco, senão minha mãe me briga. Então, tem certas situações, né, que na realidade o aluno acaba não entendendo para que serve o jaleco. Né? O jaleco é para proteger você de qualquer substância ou de qualquer perigo, né, que você está manuseando no laboratório. Então, a função é neutralizar esse agente agressor ou até mesmo, né, esse corante. Então, outra função deles é evitar lesões ou até minimizar a gravidade dessas lesões.
Caso ocorra algum acidente ou exposição, né, a algum desses agentes, eles vão proteger o corpo contra os efeitos de substâncias tóxicas, alérgicas ou agressivas. E podem ser classificados em 4 grupos: equipamentos de proteção para a cabeça, né, como a touca, o óculos de proteção, a máscara; equipamentos de proteção para os membros superiores e inferiores, as luvas e as pantufas; equipamentos de proteção para o tronco e equipamentos de proteção das vias respiratórias. Então, existem aquelas máscaras, né, mais potentes, com filtros e com tratamento, né, do ar que a pessoa vai ingerir, também podem ser utilizados em alguns níveis de biossegurança. Além disso, existem equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos, eles visam, como o próprio nome diz, né, a proteção da coletividade, ou seja, de todos os operadores, né, daquele ambiente, todos os trabalhadores daquele ambiente. Exemplos de equipamentos de proteção coletiva são os locais de ventilação adequados, né? Então, a gente sabe que a ventilação, ela é muito importante para que ocorra a renovação do ar, né? Por isso que, hoje em dia, nos hospitais, existe o hábito, né, de manhã cedo, né, sempre o técnico de enfermagem ou o servente passa lá para abrir todas as janelas, para entrar o sol, né, para renovar aquele ar, para aquele ar contaminado não ficar todo o tempo ali. Poxa, mas não vai espalhar o ar contaminado para os outros ambientes do hospital ou para os outros ambientes do laboratório? Na realidade, vai ocorrer o quê? Uma diluição dessa contaminação, né? Então, quanto menor a quantidade de partículas infecciosas por um determinado espaço, né, do ambiente, menor vai ser o risco de você entrar em contato com esse micro-organismo. Proteção dos móveis, proteção das máquinas e dos equipamentos, a sinalização de segurança também pode ser considerado equipamento de proteção coletiva, né? As cabines de segurança biológica, que vai evitar a contaminação tanto do operador quanto do próprio ambiente, as capelas químicas, cabines para manipulação de radioisótopos, extintores de incêndio, torneiras, chuveiros, luzes ultravioletas, que também podem ser utilizadas, representam equipamentos de proteção coletiva. Bom, todo laboratório, e todo equipamento, né, presente nesse laboratório, ele precisa sofrer um ritual de desinfecção, certo? Para chegar na esterilização. Então, todo material, ele deve passar, todo material, toda superfície, deve passar por esses 3 processos. É o processo de limpeza, depois o processo de desinfecção e o processo de esterilização. Não é a mesma coisa? Não. São etapas complementares, mas são diferentes e têm funções diferentes e são realizadas por agentes diferentes. Então, o processo de limpeza é a remoção dos resíduos ou sujeiras. Normalmente, o processo de limpeza é realizado com um agente detergente, como um sabão, né, ou um detergente mesmo, né, um sabonete, enfim, tá? Então, na limpeza, você faz a remoção dos resíduos ou sujeiras. Tem micro-organismo nesse resíduo ou sujeira? Tem, com certeza tem. O processo de desinfecção. Na desinfecção, ocorre a destruição, a remoção ou redução dos micro-organismos. E esse nome, essa nomenclatura, desinfecção, é aplicado a objetos inanimados, tá? Se você quiser fazer uma destruição ou redução dos micro-organismos na sua pele, por exemplo, que é um objeto animado, né? Um objeto não, é uma estrutura animada, que pertence a um organismo, tá? Você não vai realizar desinfecção, você vai realizar a antisepsia, certo? Então, a antisepsia representa o processo de desinfecção aplicado a organismos vivos, certo? E a asepsia representa um conjunto de técnicas que visam impedir a penetração de micro-organismos
em local que não os contenha, tá? Então, para que você realize uma asepsia, é necessário que ocorra antes o quê? Uma antisepsia, certo? Então, você primeiro precisa reduzir a quantidade de micro-organismos para o quê? Realizar uma asepsia, certo? Bom, e continuando, né, as definições, qual seria a definição de esterilização? Esterilização representa a destruição total de todas as formas de vida de um material ou de um ambiente. Ou seja, o ambiente está estéril, está livre de qualquer tipo de micro-organismo, inclusive as formas mais resistentes, que são os esporos, tanto bacterianos quanto fúngicos, certo? Um agente, é, os agentes responsáveis pela esterilização geralmente é um agente bactericida. Esse agente bactericida, ele é capaz de promover a perda irreversível da capacidade de reprodução, tá? Exemplos de agentes bactericidas são a água sanitária, né? O álcool a 70%, e alguns tipos também de antissépticos ou desinfetantes. Já o agente bacteriostático, ele é aquele agente capaz de inibir temporariamente a multiplicação dos micro-organismos, né? Ou seja, ele vai reduzir aquela multiplicação, mas ele vai continuar lá viável, né? A partir do momento que o agente bacteriostático for retirado, ele volta à sua proliferação normalmente. Exemplo de um agente bacteriostático são as baixas temperaturas, por exemplo, que é o que a gente observa quando a gente coloca o alimento para conservar mais na geladeira, certo? Então, quando a gente tem, sei lá, tem alguns alimentos que não podem ser guardados fora da geladeira. Por quê? Porque fora da geladeira eles estragam muito rápido. E por que que um alimento estraga? Porque ele vai ficando velho? Não, ele estraga por conta da contaminação ambiental. Os agentes responsáveis pelo estragar dos alimentos, pela deterioração dos tecidos orgânicos, que são tecidos dos alimentos que a gente ingere, são nada mais do que micro-organismos, né? Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, de um tomate, né? O tomate, quando a gente compra o tomate verde, ele não precisa ser guardado na geladeira, né? Ele pode ficar fora da geladeira. Mas se ele estiver bem maduro, e se você não guardar ele na geladeira, o que acontece? Em 1 ou 2 dias ele já está totalmente aguado, né? Podre. Por quê? Porque os micro-organismos presentes no ambiente destruíram, consumiram, né, todo o nutriente daquele tomate, fazendo com que ele apodrecesse. Agora, se eu pegar aquele tomate que já está maduro e guardar dentro da geladeira, ele vai durar muito mais tempo, né? Na verdade? Mas, se eu esquecer o tomate dentro da geladeira, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai acabar estragando, né? Por quê? Porque a baixa temperatura não é bactericida, ela é bacteriostática. Ela vai reduzir a capacidade de multiplicação dos micro-organismos, né? Mas existem ainda alguns micro-organismos que conseguem se reproduzir na baixa temperatura. E são esses que estão em quantidade menor que acabam se proliferando e estragando o alimento, mesmo dentro da geladeira. As substâncias bacteriostáticas, elas só inibem temporariamente a ação das bactérias ou também dos fungos, dos outros micro-organismos? Pode ser fungicida, né? E, no caso, fungostática também, né? Também, no caso, a geladeira, né, ela inibe a proliferação de qualquer tipo de micro-organismo, né? Tanto fungo quanto bactéria. Tanto que, no início, né, da pandemia, eu comprava, assim, 5 pacotes de pães, para não ter que ir na padaria, né? E eu comprava os 5 pacotes, no primeiro dia eu guardava tudo na geladeira. E esse pão durava. Tem gente até que me ensinou a congelar o pão. Diz que congela o pão, aí depois de
quando for usar, né, bota 15 segundos no micro-ondas e ele fica bom novamente. Eu não tentei, que eu não tive muita coragem de tentar isso, que não deve ficar bacana não, mas enfim. Quem me indicou disse que deu certo, justamente por quê? Porque aquele agente, ele vai impedir a proliferação, ele vai reduzir a capacidade de proliferação dos micro-organismos, né? Ele não matou o micro-organismo, mas aí se eu pegar aquele pão, né, fritar na frigideira, né, aí o que vai acontecer? Aí vai acabar realmente o calor, né, é um agente bactericida muito potente. Agora também depende do quê? Do tempo em que ele é exposto a esse agente. Tanto bacteriostático também, da intensidade do tempo. Se você pegar um alimento e congelar, o alimento congelado, ele dura muito mais que um alimento que está só resfriado, né? Tanto que os peixes, por exemplo, geralmente o peixe é um alimento muito perecível. Então, geralmente os peixes, eles são comercializados congelados, porque assim ele vai durar mais tempo. Enquanto que as carnes, né, apesar de elas serem altamente contaminadas também, né, carnes vermelhas no caso, assim como carne de frango também, muitos deles são comercializados resfriados, né? Normalmente a gente não compra carne congelada no supermercado. A gente compra carne resfriada e leva para casa e congela. Aí ela dura mais tempo, né? Então, exemplos práticos, né, que a gente pode, inclusive, comentar com nossos alunos, né, para eles conseguirem identificar no cotidiano dele a ação desses agentes, certo? Bom, em relação aos procedimentos de limpeza num laboratório, o ideal, né, é que as bancadas elas sejam limpas com álcool a 70% antes e depois das análises. A sala de inoculação, principalmente os pisos, né, e muitas das vezes até as paredes e as outras dependências, elas devem ser limpas com solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. Os operadores, os operadores somos nós, né? O professor, os alunos, devemos estar uniformizados, como eu falei anteriormente, cabelos presos. As mãos devem ser lavadas com sabão. Gente, o sabão grosso, aquele sabão escuro e meio fedorento, né? É um agente desinfetante muito potente, é um agente antisséptico também muito potente, né? Então, se você quer, né? Inclusive, antigamente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que se você chega da rua com ferimento, furou o pé na rua, no prego, na pedra, o cachorro te mordeu na rua, lava com sabão grosso. O pessoal de antigamente é muito, como é que eu posso dizer? Muito crente, né? Acredita muito no sabão grosso, no poder do sabão grosso. E realmente, isso aí a gente fez já experimento no laboratório, né? Fizemos cultivo da palma da mão, né? Aí uma pessoa lavou com sabão grosso, outra pessoa lavou com o sabão grosso, ele só não foi mais eficiente que o álcool A70 iodado. Mas por incrível que pareça, ele foi mais eficiente que o álcool A70, só ele, né? O álcool A70 iodado realmente ele é mais tem um agente, tem uma força, um poder antisséptico muito maior. Então foi feito com lavagem com sabão grosso, lavagem com álcool A70, álcool iodado e antisséptico bucal. Então, lavou as mãos com antisséptico bucal e aí a gente fez a cultura em 5 placas diferentes e a que deu o melhor resultado, né, foi o álcool iodado seguido do sabão grosso. Então, por esse motivo, né, o sabão grosso ele tem realmente essa crendice popular que não é crendice, é realidade mesmo. Então, a lavagem das mãos, o ideal é que seja feita com sabão grosso é excelente, e utilizar álcool a 70% antes e depois de cada procedimento, né? Se o álcool for iodado, o poder antisséptico é maior ainda. A geladeira do laboratório, ela deve ser limpa mensalmente, utilizando água, detergente neutro e, por último, álcool a 70%. Inclusive, isso a gente pode utilizar na nossa geladeira da nossa casa, né?
água, detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, né, como que boa ou Veja, né, o detergente neutro é suficiente para ajudar aqui nessa limpeza. E as estufas, geralmente, elas são limpas com álcool a 70%. Já o processo de esterilização, que é aquele processo, né, que vai eliminar totalmente, ele não é muito fácil de ser conseguido, tá? Geralmente, os agentes esterilizantes mais potentes são o calor, são agentes físicos, né, como o calor. Então, a esterilização por calor seco ocorre na estufa, que também é conhecida como forno de Pasteur. Nós temos a estufa lá no laboratório, né? A temperatura dela é regulável, ela pode servir tanto para esterilização quanto para cultivo celular. Aí, no caso, lógico, que no cultivo celular a temperatura ideal é em torno de 35 a 37 graus, enquanto que para esterilização são temperaturas mais elevadas, né, de 140 a 180 graus. E a exposição, né, desse equipamento tem que ser em torno de 60 a 120 minutos. Agora, só pela temperatura, a gente já pode ter uma ideia de que não é qualquer equipamento que pode passar tanto tempo, né, nessa temperatura. Exemplos de equipamentos de materiais que podem ser esterilizados nessa temperatura são vidrarias e utensílios de metal, como tesouras, pinças e a própria alça de platina, alça bacteriológica, material de vidro e de metal. Nesse caso, a esterilização, ou seja, a morte dos micro-organismos, ocorre por desnaturação e oxidação das proteínas. E isso provoca a morte do micro-organismo, né? Além, é claro, né, da desidratação, que a essa temperatura, né, ocorre a evaporação de toda a água da célula do micro-organismo e também ocorre a morte desse micro-organismo. E aqui nós temos exemplos, né, de estufas que podem servir para cultivo ou também para esterilização. Por esse motivo que às vezes os salões de beleza, né, eles esterilizam os utensílios de manicure no forno elétrico. É um forno que seria utilizado para alimentos mesmo, né, só que eles utilizam com essa finalidade, justamente porque um equipamento de laboratório como uma estufa é um valor relativamente elevado. Mas vocês notaram o tempo que é necessário? 60 a 120 minutos. Será que existe algum salão de beleza que deixa 2 horas o seu equipamento de manicure nesse tempo? Eu, particularmente, eu acredito que não. Acredito que não. Outro tipo de esterilização, também pelo calor, né, é por um outro tipo de calor, é o calor úmido. Então, a estufa é o calor seco, o calor úmido, ele pode ser na água fervente ou no vapor de água sob alta pressão, que é conhecido como autoclave, tá? Água fervente, no caso, a gente até utiliza, né, na nossa casa, quem tem irmão pequeno ou quem já tem filho, sabe que antes da gente colocar o mingau, né, da criança, do bebê, a gente deve mergulhar a mamadeira em água fervente, ou então jogar uma água fervente naquela mamadeira, justamente para quê? Para que ocorra a destruição dos micro-organismos nesse meio líquido. Então, essa temperatura, ela é suficiente para destruir a maior parte dos micro-organismos patogênicos que possam estar presentes no ambiente. Já o vapor de água sob alta pressão, aquela água, ela não entra em contato diretamente com a superfície, né? É só o vapor que vai destruir o micro-organismo. Então, normalmente o autoclave, ele tem essa conformação aqui, ele seria em alguns casos, né, principalmente em consultórios odontológicos, os autoclaves eles são nesse formato. Então, no autoclave, o que acontece? Ocorre que aqui no fundo existe uma deposição de água, uma resistência que vai aquecer aquela água até ocorrer a fervura. O fechamento dele, né, tem que ficar hermético, mais ou menos como o funcionamento de uma panela de pressão, tá? Então,
vai existir sempre um relógio, né, que vai medir a pressão interna, tanto aqui quanto aqui, né, para que ocorra o controle, né, e não haja risco de explosão. Então, normalmente se utiliza a temperatura de 121 graus durante 15 a 30 minutos, dependendo do material. Inclusive, existem até meios de cultura que podem ser autoclavados, meios que tenham algumas proteínas que são mais estáveis, né, altas temperaturas, elas podem ser autoclavadas. E como é que a gente faz o controle da esterilização? Ou seja, como é que a gente sabe se aquele agente esterilizante que a gente utilizou, ele realmente está funcionando? Normalmente se faz por métodos químicos ou bacteriológicos, através de uma fita especial ou da cultura. Se eu tenho meios de cultura que eu posso autoclavar, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a minha esterilização dentro do autoclave, e esse meio de cultura, normalmente, ele é guardado na geladeira, certo? Por quê? Porque eu não vou utilizar ainda, né? Eu não posso estragar aquele meio. Então, eu autoclavo, eu esterilizo aquele meio e guardo na geladeira. Para eu saber se aquela minha esterilização ela foi adequada, o que eu faço? Uma das placas eu retiro e coloco para cultivar, sem semear. Por quê? Porque se houver contaminação, vai crescer micro-organismo ali. E aí, o que eu posso fazer? Aí, no caso, ou eu autoclavo novamente, né, todas aquelas placas, porque a minha esterilização ela não foi suficiente, não foi adequada, né, ou então eu jogo tudo fora e faço tudo de novo, né, por quê? Porque aquela contaminação, ela pode ter vindo de onde? De um processo falho durante o procedimento de esterilização, tá? E aqueles meios que não podem ser autoclavados, como é que a gente faz? A gente faz através de filtragem, certo? Então, existem membranas filtrantes que têm poros de 0,12 micrômetros, né? Então, esse 0,12 micrômetros vai filtrar e reter, né, praticamente todas as bactérias presentes naquele meio, né? Então, existem aqueles meios de cultura que têm proteínas mais sensíveis, eles não devem ser autoclavados. Bom, quanto à desinfecção. A desinfecção, ela pode ocorrer por agentes físicos ou químicos, tá? Lembrando que a desinfecção, ela é a redução, não a eliminação total, né? Então, temperaturas abaixo do ponto de ebulição da água, em torno de 100 graus Celsius, né? Podem provocar a desinfecção através do processo de pasteurização, que é uma temperatura moderada, né? Durante um longo período de tempo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa temperatura moderada, ela vai eliminar as células vegetativas de alguns micro-organismos, na realidade, da maioria dos micro-organismos, mas ela vai preservar o quê? As proteínas daquela substância, daquele meio de cultura, ou no caso, né, lá do pasteur, lá do vinho, né, que ele estava cultivando, né? Então, ele manteve as proteínas do vinho que ele estava fazendo o experimento dele, tá? E a desinfecção, ela pode ser por agentes químicos. Então, existem desinfecções de alto nível, que inativa todos os micro-organismos. Essa desinfecção, ela não pode ser chamada de esterilização, porque não consegue desativar os esporos. Agentes desinfetantes de alto nível são o glutaraldeído, o formaldeído, o peróxido de hidrogênio e o ácido peracético. Cada um tem uma concentração e um tempo de exposição diferentes, né? Então, glutaraldeído, a solução deve ser a 2% por 30 minutos, principalmente em substâncias que são sensíveis ao calor. O formaldeído pode ser por pastilhas de formalina ou solução aquosa de formaldeído a 37 a 40% durante 30 minutos.
O peróxido de hidrogênio, principalmente em matéria orgânica, né? Então, existem células, né? Ou tecidos que podem ser desinfetados, culturas celulares com 3 a 6% durante 15 minutos, e o ácido peracético, 20 minutos em concentrações variáveis, aí vai depender do tipo de superfície ou substância que está sendo requisitada essa desinfecção. A desinfecção de nível intermediário utiliza compostos clorados, como o nosso conhecido hipoclorito, né? Ou também popularmente conhecido como quiboa, né? Ou água sanitária, tá? Então, esses compostos clorados, eles são capazes de inibir as reações enzimáticas intracelulares, desnaturar proteínas, inativar ácidos nucleicos, certo? Então, eles têm um certo poder, né, de desinfecção, porém, eles têm uso limitado por eles serem irritantes, instáveis, fotossensíveis, volátil e corrosivo, né? Então, agora que a gente tem utilizado muito hipoclorito para esterilizar, né, a nossa casa, quando recebe visita ou quando, sei lá, vem alguém entregar um botijão de gás, alguma coisa assim, né, a gente quer realizar a esterilização da casa, a gente usa o hipoclorito. Então, se não adianta ele estar em alta concentração, né? A concentração dele, inclusive, eficaz, a 0,5% ele é uma concentração eficaz. Só que às vezes a pessoa quer exagera, né? E fica com aquele cheiro forte a casa toda, que começa a irritar os olhos, o nariz e começa a espirrar, e justamente por ele ser altamente corrosivo. Então, na realidade, aquela irritação que a quiboa está causando no seu olho, na realidade está acontecendo porque as células, né, da sua mucosa, elas estão altamente irritadas devido à alta volatilidade, ou seja, ele evapora e aqueles vapores todos vão acabar agindo, né, nas vias aéreas e nas mucosas, né, ocular, do nariz, da boca do operador, tá? Então, essa exposição, ela deve ser de, no mínimo, 10 minutos, né, para que ocorra essa desinfecção. Os álcools, como álcool etílico e álcool isopropílico, né, promove a denaturação de proteínas, né, então, geralmente em torno de, o ideal é a concentração de 70%, né, numa exposição de 10 minutos. Compostos fenólicos promovem a lise da parede celular e a precipitação de proteínas, alterando os sistemas enzimáticos, concentração de 0,4 até 5% durante 10 minutos. Compostos iodóforos são capazes de atravessar a parede celular, né, já que são compostos iônicos, né, promovendo no meio intracelular a desnaturação proteica. Só que a concentração é muito menor, né, é de 30 a 50 partes por milhão em até 10 minutos, justamente por serem mais prejudiciais, né, ao operador. E a desinfecção de baixo nível, como compostos de harmônio quaternário, que causam inativação de enzimas, desnaturação de proteínas essenciais e ruptura da membrana celular, em concentração de 0,4 a 0,6 por 10 minutos, e detergentes catiônicos, como quaternários de amônio, e aniônicos, como sabões, detergentes, sulfatados ou sulfonados e enzimáticos. Logicamente, todos esses detergentes ou sabões, eles vão apresentar vários níveis de desinfecção, né? Lógico que aqueles sabonetes antissépticos, né, como eles são conhecidos, como Protex, Soapex, Lifebuoy e outras marcas, né, que a indústria acaba criando várias marcas com o objetivo de tentar vender, né, promover a marca deles e aumentar as vendas, eles não têm tanta eficácia assim diferenciada, né? Como eu falei, a eficácia diferenciada mesmo está relacionada ao sabão grosso mesmo, que é aquele famoso sabão cheio de manchinha, né? Aquele sabão grosso, ele realmente
é um dos mais eficazes nesse nível de desinfecção. Aqui. E aqui um resumo, né, de todos os agentes, os tipos de bactérias que eles atuam, né, a forma que eles podem ser usados, ou seja, se eles são usados nas superfícies corporais ou em objetos, né, inanimados, o modo de ação, que forma eles matam, né, as bactérias, os micro-organismos, e o tempo de exposição. Qual é a forma ideal de se escolher esses agentes? Vai depender do tipo de operador, do tipo de ambiente, do tempo que esse ambiente pode ficar exposto, né? E da quantidade de pessoas que vão ser expostas durante esse período. Então, né, tem que fazer a escolha adequada. Geralmente, os que têm tempo de exposição mais curto, né, eles são mais corrosivos e mais nocivos ao operador, né? Então, por esse motivo, eles podem ser utilizados desde que nas concentrações adequadas, certo? Em relação a como essas medidas, né, elas podem ser adotadas agora no nosso cotidiano, já que a gente está vivendo um momento onde a biossegurança ela deve ser máxima, né? O que eu recomendo a vocês, tá? Cada vez que você sair da sua casa, que você retornar, né? Você imediatamente toma um banho, né? Separa aquela roupa da roupa das pessoas que não saíram da casa, ou então lava imediatamente, né? Ou então coloca num balde já contendo sabão para depois misturar com o restante das roupas da casa. O ideal é você realizar uma limpeza, né, do material que entra na sua casa, como, por exemplo, embalagens, pacotes. O sapato você deve deixar do lado de fora da casa, de fora da casa não, né, mas pelo menos não entrar dentro, não percorrer toda a casa com aquele sapato. Quando a gente trabalhava no laboratório de cultivo celular, existia um tapete sanitizante que era obrigatório, né? Então, como a gente trabalhava na parte de fazenda, onde a gente tinha que visitar o curral do boi, né, com a bota, e normalmente a gente acabava entrando, né, no laboratório, na parte do laboratório com a bota, deixando a bota do lado de fora só no laboratório de cultivo. Então existiam esses tapetes sanitizantes que contêm, né, justamente uma daquelas substâncias que eu mostrei para vocês no slide anterior. Hoje em dia esses tapetes eles já estão disponíveis, né, para a população em geral comprar, inclusive já vi até propaganda, né, em canal de televisão e esses vídeos de YouTube que toda hora aparece propaganda, eu já vi a propaganda desses tapetes. Poxa, mas é necessário fazer tudo isso? Não é que seja necessário, é um recurso a mais que você tem para evitar levar essa contaminação para sua casa, né? Poxa, mas eu conheço gente que fez tudo isso e se contaminou. Lógico. Por quê? Porque a contaminação ela não está só na superfície, ela está principalmente no ar, né? Por que essa pessoa se contaminou? Se ela utilizava máscara, se ela realizava todos esses procedimentos, né? Então, as máscaras, elas já estão comprovadamente, né, que existem vários graus de proteção que elas podem fornecer, né? Hoje em dia, o mais recomendado é aquela máscara N95, né, ou PFF2, que são máscaras mais caras, ou seja, não é todo mundo que tem condições de comprar esse tipo de máscara. Então, o que os especialistas recomendam? Se você tem que sair, você vai para um hospital, por exemplo, uma clínica, utilize 2 tipos de máscara. Por que 2 tipos e não 2 máscaras do mesmo tipo? Porque a mistura de tecidos e de tramas, né, que os tecidos vão apresentar, vão ajudar a reter a maior quantidade de micro-organismos. Mas, professora, o vírus é microscópico, ele passa por qualquer filtro, não foi aquele pesquisador que fez a filtragem lá do vírus do mosaico do tabaco e passou? Sim, o vírus é realmente microscópico.
ele é capaz de passar pelos poros da máscara, né? Só que ele não sai sozinho. Ele precisa de quê? Da gotícula que está saindo da pessoa contaminada. E através dessa essa gotícula, ela pode ficar retida na máscara. Se ela ficar retida na máscara, o vírus vai ficar retido também, né? Então, por isso que uma pessoa usando máscara, ocorre um nível de proteção. Se as duas pessoas estiverem usando máscara, esse nível de proteção, ele é bem maior, né? Ai, poxa, eu tenho que pegar a embalagem que chegar do supermercado e passar sabão e depois... Não, você utiliza um daqueles agentes, né? Um daqueles agentes que você achar melhor. Eu, por exemplo, em casa, eu passo o álcool a 70%, que eu acho o mais prático, né? Coloco no borrifador, pego um paninho, ou então um lencinho descartável, né? Lencinho de papel, e vou passando nas superfícies para poder guardar. Isso vai eliminar totalmente o coronavírus? Talvez sim, ou talvez não, mas vai reduzir o quê? A carga viral que vai entrar em contato com você. É por isso que os especialistas sempre dizem: lave bastante as mãos, porque o fato de você lavar as mãos, você vai evitar que quando você coçar o olho, você leve a contaminação para o seu olho. Ou quando você esfregar o nariz, você leve a contaminação para o seu nariz, né? Ou quando você tocar num biscoito, por exemplo, você leve a contaminação para a sua mucosa oral. Aí tem gente que diz... Eu já recebi vários e-mails, engraçado que eles mandam essas coisas para mim, né? Parece até que eu não entendo. Ai, toma água com limão, ou então tem que tomar água de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos tomar água, porque o vírus ele não sobrevive na mucosa do estômago, que é muito ácido e não sei o que, não sei o que. Gente, o vírus, se ele chegar no estômago, ele pode até não sobreviver, mas onde é que ele penetra? Ele penetra nas vias aéreas. Por quê? Porque ele entrou em contato com qualquer mucosa ocular, nasal, oral, até mesmo do ouvido, né? Ele vai o quê? Entrar na célula. Ele não precisa chegar no estômago, não precisa chegar no intestino para contaminar o indivíduo. Ele vai contaminar antes dele chegar ao estômago, ao intestino ou qualquer outro órgão que aquelas pessoas estão dizendo para tomar, né? Água com limão e não sei o quê, e toma muita vitamina C. A vitamina C ajuda, com certeza. Já foi comprovado que a vitamina C ela é muito eficiente para a melhoria da imunidade. Mas qualquer coisa que você faça, mas não relaxe em relação às medidas de contenção, as medidas de redução, né, da quantidade de vírus. Justamente por quê? Porque geralmente, né, o agravamento ele pode estar relacionado, além daquela tríade que eu falei, né, parasita, hospedeiro, ambiente, a quantidade de micro-organismos que ocorre, né, que a pessoa entra em contato, né? Então existem vários fatores, várias situações, vários riscos que a gente corre e que toda medida que a gente tomar para tentar reduzir esse risco vai ajudar na prevenção, certo? Tudo bem então, gente? Nossa, a aula de hoje foi bem longa, né? Já são quase Tudo 10 bem, horas. professora. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Ah, meu Deus, o acesso ao Classroom, né? Eu esqueci de mandar o convite para vocês, né? Ai, gente, essa história de meu computador queimado é terrível. Mas eu prometo que eu vou me redimir com vocês. De hoje para amanhã, hoje talvez não, porque, enfim, o horário já está avançado, né? Mas amanhã, com certeza, eu vou enviar o convite para todo mundo, tá? Me dê uma lembrada lá no grupo também, de vez em quando. Vocês ficam tão calados. Me dê uma lembrada para eu enviar esse convite para vocês. Eu vou tentar alimentar o sistema hoje ainda, tanto o Siga quanto o Classroom, e aí eu envio o convite também. É porque eu acabei fazendo nas outras turmas e achei que já tinha feito em todas e faltou vocês, tá? Só esse Professora, problema esses até agora? slides, Oi.
Esse slide está disponível no Siga? Vai estar disponível. Eu ainda não fiz o upload, mas eu vou disponibilizar, sim, todo, tá? O slide e um texto sobre cada um dos assuntos também, tá? Toda aula tem o slide e o texto. Tá bom, obrigado. A atividade, vocês preferem que seja no Word, que vocês digitam e enviam um arquivo para mim, ou no formulário, no Google Forms? Tanto faz, eu acho. Eu acho que Qualquer um os dos dois. Pode ser uma mesclagem, não sei. Tá, vocês fizeram o primeiro já, né? No Word, no manuscrito. E vou fazer o próximo no formulário. Tem o pessoal que tá votando aqui nos formulários. Então é isso, Seria gente. bom a senhora dar as duas opções, né? Porque, por exemplo, eu não sei usar o Google Forms. Nossa, mas é muito sim, até eu sei. É só assinalar as alternativas lá. É múltipla escolha ou então você digita. É só um formulário para você preencher. Ele É é tipo bastante uma. simples. É porque eu ainda não procurei ver mesmo. É por isso que eu estou dizendo que eu não sei. É tipo uma Tá, prova então online. eu vou fazer no formulários. Aí quem tiver algum problema, me comunica que aí eu transcrevo para um documento do Word e posto outra atividade no Siga, tá? Até porque a gente tem que experimentar todas as alternativas, né? Vocês têm que saber dominar todas as ferramentas também, tá bom? Professora, na verdade, Oi. é só uma dúvida que ficou em relação a. Porque, assim, na minha cabeça, tinha que profilaxia. Eu tenho um conceito formado de profilaxia, aí a senhora falou em relação a antiprofilaxia, não é isso? Hã? Antiprofilaxia, que é. A senhora usou esse termo, antiprofilaxia, como uma das etapas para descontaminação e tal, alguma coisa assim. Aí Antisepsia, isso, perfeito, antisepsia. Pois é, e eu certo. tinha na minha mente que asepsia significa limpeza, né? Então, antisepsia ficou meio confuso isso na minha cabeça. Aí, se pudesse esclarecer aí. A asepsia é a limpeza, certo? Por quê? Porque o ambiente já está limpo. Então, você vai manter o ambiente limpo, certo? A antissepsia representa o quê? Um ambiente que está sujo, que você vai limpar. Ou seja, você vai realizar o quê? A limpeza, a antissepsia, certo? O asséptico é a continuação do antisséptico, digamos assim, Ok, ok. certo? E profilaxia já é algo totalmente diferente, né? A profilaxia, na realidade, é a prevenção, né, de doença. Então, todas essas medidas de biossegurança são medidas profiláticas, ou seja, medidas que visam inibir, né, a proliferação, no caso do coronavírus, né, dos micro-organismos, certo? Mais alguém tem alguma Certo, dúvida? professora. Obrigado. Nada. Como rever a aula? Eu vou postar o link da gravação da aula. Esse link vai estar disponível tanto no Siga quanto no Classroom, tá? Aí é só você clicar no link que ele vai abrir a janela igual no YouTube. Só que não vai ser no YouTube, vai ser no Google Drive, certo? Que você pode baixar essa aula e que também você pode assistir online, tanto faz, tá bom? Isso aí, todas essas dúvidas vocês vão tirando com o decorrer da disciplina. Se alguém não tiver conseguindo acessar, se alguém tiver com dificuldade de baixar, com dificuldade de assistir, aí entre em contato comigo que aí eu vou tentar fazer de outra forma, tá? Tá certo então, gente? Podemos Outra finalizar coisa, por professora, hoje? só para finalizar, em relação a essa questão da biossegurança que a senhora acabou de conversar conosco a respeito, a forma como a senhora vai tratar esse assunto, talvez até para uma posterior avaliação, vai ser cobrando de nós que a gente tenha bem claro esses conceitos, que a gente saiba tecnicamente o que significa cada coisa, ou
eu queria entender, para deixar isso bem claro para mim. Na realidade, inclusive esses conceitos, né, esses procedimentos, eles fazem parte do conteúdo de vocês. Eu posso cobrar numa determinada avaliação, por exemplo, tá? Normalmente eu divido a minha avaliação em conteúdo teórico e conteúdo prático. Apesar, né, da gente estar com esse conteúdo prático, basicamente a teoria da prática, né, por conta da situação, mas eu posso solicitar, sim, esses conteúdos na avaliação de vocês, tá? Certo, então, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo satisfeito com a aula de hoje? Sim. Então tá, gente. Por hoje eu finalizo, então, com vocês, tá? Na terça-feira, então, a gente continua. Ui, obrigada. Na terça-feira a gente continua, tá? E a gente vai seguir o cronograma que eu postei já lá no Siga, né? O Google Classroom também já está sendo alimentado, eu vou lembrar de mandar o convite para vocês, tá bom? Daqui para amanhã esse convite está chegando, tá? Boa noite a todos, tenham um bom final de semana, um bom descanso e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela